Fala aí galera, tudo certo? Sejam todos vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui criando mais um vídeo aqui para o nosso canal prático de trade esportivo Trader Lucro Vivo. Esse aqui é o nosso vídeo de palpites aí para o sabadão. Sabadão dia 13 de agosto de 2022. Sabadão com muitos jogos aí, galera. Ó. Bundesliga 2, Bundesliga 1, Série B. Campeonato italiano iniciando aí, certo? Joguinho aqui do Campeonato Francês, Série B e Série A do Brasileirão. Beleza, vamos começando aqui então pela Alemanha. Joguinho aqui da Bundesliga 2, o jogo entre Arminia Bielefeld versus Hamburger. Esse jogo aqui do Arminia contra o Hamburger é um jogo com uma grande possibilidade de gols, certo? Eu acredito que esse jogo aqui mais 2,5 para essa partida. Próximo jogo aqui é o jogo entre Karlsruhe e Sandhausen. Esse aqui é um jogo onde eu vejo uma possibilidade de poucos gols nessa partida, certo? Mas como as cotações, as odds, tem cotações boas aí, eu vou trabalhar aqui com a ideia de menos 3,5 no pré-live, beleza? Under 3,5 gols nessa partida. Rostenkiel versus Braunschweig. Esse jogo aqui do Kiel é um jogo com uma enorme possibilidade de gols também, certo? O Kiel fez 6 gols, tomou 5 em 3 jogos. E o Braunschweig tomou 6 gols. Jogo com uma possibilidade aqui para mais 2,5 gols nessa partida. Quem sabe o Braunschweig aí resolve fazer um golzinho aí para dar uma esquentada nesse jogo aí. A Bundesliga 1 aqui, vamos aqui para o jogo entre Bremen e Stuttgart. Esse jogo aqui é um jogo com uma possibilidade de gols, eu acredito, certo? Se formos ver aqui o retrospecto das duas equipes, normalmente fazem gol e tomam alguns gols. Então nós vamos trabalhar mais 2,5 nessa partida. Hertha Berlim versus Frankfurt. Esse jogo do Hertha e o Frankfurt é um jogo com uma grande possibilidade de gols, certo? O Frankfurt perdeu aí no meio de semana aí para o Real Madrid, a final. E aí vem para essa partida aí, querendo fazer alguns golzinhos com certeza, tentando dar uma melhorada aqui na tabela, é o último colocado aqui, certo? O último jogo tomou 6-1 do Bayern de Munique, né? O Bayern é o vice-líder aqui, mas tem só um jogo apenas. O líder no momento é o Dortmund, mas já tem os 2 jogos. Então, para essa partida aqui, nós vamos com gols. Mais 2,5 gols nessa partida. Hoffenheim versus Bochum. Esse jogo aqui do Hoffenheim contra o Bochum, eu acredito no back time da casa, certo? O Hoffenheim é um bom time, certo? Apesar de estar aqui embaixo. Mas eu acredito aqui num bom jogo. E quem sabe aí, até um golzinho e meio também nessa partida. Beck Hoffenheim mais de 1,5 gols. Leverkusen versus Augsburg é um jogo com uma grande possibilidade de gols também. Eu vou trabalhar aqui mais 2,5 nessa partida. Vamos ver aqui o jogo entre RB Leipzig e Colônia. Esse jogo aqui do RB Leipzig versus Colônia é um jogo também para gols, certo? É um jogo com uma grande possibilidade de ocorrência de alguns gols. Então, trabalhar mais 2,5 gols nessa partida. O campeonato alemão normalmente é um campeonato bem over, um campeonato bom para trabalhar gols. E no ao vivo aí a gente consegue pegar cotações excelentes aí nessas partidas. Série B do Brasileirão. Aqui é um campeonato mais under do mundo. Série B é bem under. Série B aqui do Brasil. Então aqui o quarto colocado, Vasco da Gama, recebe o sexto colocado, o Tombense, que vem melhorando muito aí no campeonato. Apesar do Vasco estar em casa, eu não tenho coragem de cravar um back Vasco, certo? Por conta do momento que o Vasco vem aí com uma sequência bem ruim, uma sequência bem complicada, a sequência do Vasco, ó. Então é muitos empates e tal, enfim. E o Tombense vem fazendo um empate, uma derrota, enfim. Mas o Tombense deu uma melhorada bem significativa no campeonato, certo? Tanto é que já encostou aqui em cima, ó. Já está em sexto lugar com 33 pontos. E o Vasco, que é o quarto colocado, tem 39. Então o Tombense encostou aqui no Londrina. Tem uma diferença aí entre os dois, aqui entre o Vasco e o Tombense, de 6 pontos.
Mas a gente vê essa evolução do time da Tombense, então a gente tem que ficar atento aí por conta desse momento que o Vasco vive. Então não vou cravar um back Vasco nessa partida, mas acredito em pelo menos 1,5, um gol e meio nesse jogo. Bundesliga, aquele jogo do Vasco tá ali porque é o jogo das 11, certo? Schalke 04 versus Mönchengladbach. Esse jogo aqui entre Schalke e Mönchengladbach é um jogo onde eu acredito em ambas equipes marcam sim nessa partida. São duas equipes que têm uma possibilidade aí de fazer gols. Os dois podem estar marcando nessa partida. Então eu acredito em mais, quer dizer, em ambas equipes marcam nessa partida e mais de 1,5 também nesse jogo. Quem sabe aí no ao vivo até um mais 2,5 pode rolar aí, beleza? Pode ser que fique bom para pegar no trade aí o mais 2,5. Próximo jogo aqui é do Campeonato Italiano, Milan e Udinese. Esse jogo aqui entre Milan e Udinese é um jogo com uma grande possibilidade de gols também, certo? Como está começando o campeonato agora, a gente não sabemos bem como é que vem os times e tal, mas aqui são duas equipes que marcam gols com frequência e a gente acredita aí em mais 2,5 para essa partida. Se quiser arriscar um pouco mais, até cabe ambas equipes marcam sim para essa partida. Sampdoria versus Atalanta. Esse aqui é um jogo com uma grande possibilidade das duas equipes marcar, certo? Como é o primeiro jogo do campeonato, não temos muitas informações, então, certo? Mas aqui podemos ver aqui que são dois times que sempre marcam, tá, gente? A Sampdoria marca com frequência. O Atalanta também sempre tem marcado uns gols aí. É um bom time, o time do Atalanta. Não sabemos como é que tá para esse início do campeonato, mas aqui tem uma grande possibilidade de ambas as equipes marcar nesse jogo, certo? Darmstadt e Rostock. Esse jogo entre Darmstadt e Rostock é um jogo interessante aí para estarmos buscando gol, certo? 3 jogos do Rostock, 3 gols feitos, 2 sofridos. Darmstadt, 3 jogos, 3 gols feitos, 3 sofridos. Esse jogo aqui nós vamos trabalhar com mais 1,5 nessa partida. Não podemos estar esticando muito, porque a média de gols deles é a média de 1 gol por partida, tanto feito quanto tomado. Então temos que ter uma certa cautela aí e trabalharmos mais de 1,5 para esse jogo. Vamos aqui de Lecce e Inter de Milão. Esse jogo aqui entre Lecce e Inter é um jogo com possibilidade de gols também, tá? E um jogo com uma grande possibilidade de back Inter, mesmo fora de casa, certo? A Inter de Milão é um time bem superior ao Lecce, mas o Lecce é um timezinho que gosta de meter uns golzinhos aí, certo? É um time que faz gols, ó. Ele gosta de fazer uns golzinhos. Então, é bom a gente ficar atento nisso, certo? E trabalhar gols nessa partida, talvez, quem sabe aí no trade ao vivo, pode ser que surja alguma outra oportunidade que a gente no pré-live não tem como dar esse prognóstico, mas assim, ó, eu acredito em gols nessa partida mais 2,5, certo? No trade no ao vivo, quem sabe pode ser que entre um padrão de back Inter, e aí quem estiver ao vivo poderá aproveitar esse momento, beleza? Mas no pré-live assim, um mais 2,5 é o meu palpite. Monza versus Turino. Esse jogo aqui, Monza versus Turino, é um jogo interessante, certo? É o primeiro jogo é a primeira partida, como todos os outros, né? Nós podemos ver aqui o Monza sempre marca seus gols aí, ó. E o Turino também. Então aqui nós vamos mais 2,5 e ambas as equipes marcam sim para essa partida. PSG versus Montpellier. Esse jogo aqui do PSG é um jogo que eu vou back PSG, certo? PSG, sem dúvida absolutamente aí. O primeiro jogo aí fez 5 golzinhos para começar a brincadeira, certo? Fez 5-0 no Clermont. E com certeza aqui vai entrar um padrão de back interessante aí, vai caber um back PSG para essa partida aqui contra o Montpellier. Série B do Brasileirão, Cruzeiro versus Chape. O Cruzeiro recebe em Minas Gerais a Chapecoense. A Chapecoense vem muito mal, tanto em casa quanto fora. Então, para essa partida aqui, eu vou de back Cruzeiro em casa, ou seja, Cruzeiro para vencer esta partida contra a Chapecoense. Um clássico paulista aqui interessante, de dois times que essa semana amargaram aí. Quer dizer, dois times não, o Corinthians, o Palmeiras passou, né? O Palmeiras sofreu um pouco ali contra o Galo, mas foi guerreiro e conseguiu se classificar. E o Corinthians acabou sendo eliminado.
pelo Flamengo. E aqui é uma outra história, que já é Campeonato Brasileiro, os dois estão em primeiro, outro em segundo. O Corinthians precisa de pontos aí, porque o Fluminense encostou ali atrás, está coladinho no Corinthians, certo? Ó. Fluminense 38, Corinthians 39, Palmeiras 45. Corinthians precisa conquistar uns pontinhos aí para dar uma encostada no Palmeiras e tal, mas sabe como que é o clássico, né? Apesar que o Corinthians está em casa e tal, mas é sempre um jogo difícil. Para essa partida eu vou com mais 1,5 gols para esse jogo. Mais 1,5 gols nessa partida. CRB e Grêmio. O Grêmio, time que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, Série B, toma pouquíssimos gols, certo? Vai até Alagoas jogar com o CRB na casa do CRB, mas acredito em um empate anula Grêmio. Ou seja, acredito que o Grêmio não perderá essa partida e tem uma grande chance de sair vencedor de lá. Então, para esse jogo, nós vamos com o Grêmio, empate anula. Classificação, olha a situação da classificação. O Grêmio, 43 pontos, está aqui em segundo lugar. O CRB está aqui em 12º, tem 29 pontos, 23 jogos, fez 21 gols e tomou 30. E o Grêmio apenas em 23 jogos, tomou apenas 9 gols. Então aqui, Grêmio, empate anula. Partida aqui do Brasileirão, Botafogo e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense aí na Sul-Americana vem muito bem, certo? Mas muito bem mesmo. Pegou o Nacional em casa e deu um sacode. Venceu lá por 1-0. Chegou aqui, deu um sacode no Nacional. E o Botafogo é o seguinte, o Botafogo vem conquistando seus pontinhos aí, vem lutando aí, tal, ganha, perde, empata, aquela coisa toda, né? E está aqui em 12º colocado, certo? E o Atlético Goianiense no Brasileirão tá horrível. Muito ruim a situação do Atlético Goianiense. Acredito que de repente essa coisa de Sul-Americana aí, essas vitórias, esses gols que vem fazendo, pode ser que empate em alguma coisa aqui e ajude o Atlético a dar uma reagida, porque a situação do Atlético está bem complicada. Para esse jogo aqui eu vou com mais de 1,5, certo? Porque é um jogo, nesse campeonato aqui em especial, o Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense não vem muito bem, certo? Como podemos ver aqui, o Atlético fez apenas 21 gols em 21 jogos, a média de 1 gol por partida, tomou 33. O Botafogo fez 20, tomou 26. Então é dois times que tomam gols, o Atlético faz a média de 1, então mais de 1,5 para essa partida. Beleza? São esses aqui os palpites que separei para hoje, são muitos jogos. Você vai estar separando aí os jogos que lhe interessam, para estar trabalhando nessas partidas aí. Beleza? Assista aos nossos vídeos, dá um joinha, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber tudo que eu posto aqui. Tudo de bom para todos, que Deus abençoe todo mundo aí, um ótimo final de semana, um ótimo sabadão e muitos greens para vocês. Valeu!